A primeira coisa que nós temos que fazer hoje é pedir desculpa por uma provável perda de qualidade neste vídeo, pois nós tivemos uma pane em nosso equipamento de gravação e fomos obrigados a utilizar recursos improvisados para não faltarmos com o nosso compromisso semanal com você. Nós estamos empenhados em descobrir a origem do problema para que tudo volte ao normal já no próximo vídeo. Aliás, você já percebeu que o local também está muito improvisado. Mas dito isso, vamos ao tema de hoje. A última semana foi repleta de acontecimentos que comprovam o quanto a extrema-direita está desesperada. Mas antes de abordar esse assunto, já que não me deixam falar de empreendedorismo, tal a quantidade de absurdos que surgem no dia a dia, deixa eu dar um rápido recado a você que quer uma forma segura de ganhar dinheiro, até para se prevenir contra os tempos difíceis que vêm por aí, mas não só isso, de um modo geral, quem vive no Brasil tem que batalhar muito, não é mesmo? Olha, eu conheço muito bem esse tema do empreendedorismo e posso garantir a você que, se fizer direitinho o que eu vou te falar, você só não ganha mais de 10 mil reais por mês na internet se você não quiser. Eu estou falando do curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. É disparado o melhor curso que vai de A a Z. E o mais incrível, tudo o que ele acrescenta no curso você vai tendo direito de assistir sem tirar um centavo sequer do bolso. Ele vai acrescentando tudo gratuitamente para você. Só que eu faço aqui uma recomendação especial. Não fique diversificando, indo atrás de outros cursos. Faça o curso do Alex do início ao fim, sem interromper e sem diversificar. Porque, entre outras coisas sensacionais, ele vai te pegar pela mão e vai montar com você, passo a passo, seu primeiro negócio de sucesso. Mas como este é apenas um breve recado, eu vou colocar um link ali em cima para você conhecer todos os detalhes. Como eu ia dizendo, não me deixam falar de empreendedorismo porque infelizmente o Brasil está virando cada vez mais motivo de piada no mundo inteiro. E só quem não enxerga isso são os fanáticos desmiolados que ficam repetindo o mesmo bordão de sempre, chamando de comunista e de petista todos os que realmente querem o melhor para o Brasil e que não caem em conversa de fake news e nos absurdos ridículos cometidos por um presidente que não tem a menor capacidade sequer para administrar o condomínio de um prédio. A direita se desespera porque está vendo as coisas desmoronarem. Essa história de festejar um pontinho a mais de suposta popularidade, isso é outra piada, né? Está abaixo, inclusive, da margem de erro, segundo os próprios institutos de pesquisa, essa variação. A deputada Joyce Hasselmann é vista como heroína por alguns quando contou todas as falcatruas do governo na CPI das fake news. É lógico que o depoimento dela foi importante, porque mostra um retrato fiel e detalhado de alguém de dentro da máquina, que também participou de toda essa sujeira. E aí é que eu digo que ela não é heroína coisa nenhuma, porque fez as revelações apenas como resposta ao fato de ter sido defenestrada por Bolsonaro da liderança do partido e por causa de suas desavenças com os bobalhões dos filhos do Bolsonaro, que nunca abrem a boca para dizerem algo que se aproveite. A grande pergunta é, se ela tivesse continuado na liderança e não tivesse brigado com os três patetas, ia continuar escondendo tudo o que ela denunciou? É lógico que ela se arriscou revelando todos esses fatos, porque com essa turma aí da bancada do ódio sempre existem riscos. Mas isso não elimina a pergunta: e se ela não tivesse sido rejeitada, revelaria isso tudo ou continuaria escondendo toda essa sujeira? Embora sinceramente eu preferisse falar mais dos dramas do mundo e do empreendedorismo neste canal, não posso me calar diante dos absurdos que estão acontecendo. O governo parece um cenário de comédia bufa sem nenhuma graça. Depois de fazer aquela acusação totalmente sem noção contra o ator Leonardo DiCaprio na questão da Amazônia, Bolsonaro quis posar de queridinho do Donald Trump no episódio das taxas sobre importações, dizendo que ligaria para ele se fosse preciso. Só se fosse para dizer de novo ao Trump, I love you, mais um capítulo dessa comédia de vexame internacional. E só mesmo a parte mais retardada mental dos bolsominions acredita nessa bravata do tal presidente. Porque ao contrário do que ele quis alardear, o Trump está dando fora atrás de fora nessa tal de amizade que levou o governo, ou melhor, o desgoverno brasileiro, a fazer concessões aos Estados Unidos em troca de exatamente nada. Bolsonaro e seus ministros despreparados não são capazes sequer de compreender que nas relações entre os países o que interessa são os interesses comerciais e financeiros.
Não tem essa de amizade, isso é uma falácia ridícula desse grupo que é capaz de submeter o Brasil a tantos vexames internacionais só para fazer propaganda contra uma esquerda desorganizada e para levantar o fantasma do comunismo num país cuja população, em sua expressiva maioria, está longe inclusive de saber o que é comunismo. Não tem a menor ideia do que seja, assim como os bolsomínios analfabetos políticos que enxergam nesse termo apenas um rótulo de xingamento contra os que se opõem a todos esses vexames mais do que ridículos. No campo cultural, a situação está além do inacreditável. São declarações totalmente estapafúrdias que têm como único objetivo espalhar um clima de paranoia e de destruição da categoria dos artistas. Não se tem mais um governo no Brasil, mas sim uma seita de fanáticos que pretendem espalhar um clima de histeria e de desinformação usando exatamente os mesmos truques sórdidos e as mentiras contaminadas pela canalice de sempre, como a de chamar o pacifista John Lennon de adorador do diabo e outras imbecilidades. É mentira atrás de mentira que se mantém como se fosse verdade para essa grande parcela da população alienada e que serve de massa de manobra por parte de toda essa estrutura montada para disparar conteúdos cada vez mais alienantes. Felizmente, a parte mais sadia, ou pelo menos nem tão doente, já está acordando. E como estão acordando, são chamados de traidores pelos que não têm cérebro para enxergar tantos disparates. Até no cenário estadual, o desespero começa a ficar evidente. O tal do deputado Mamãe Falei, ou Mamãe Chorei, entre outros apelidos menos suaves que ele tem recebido, deu uma demonstração explícita desse desespero na tribuna, expelindo, e esse deve ser o termo, expelindo um discurso completamente desequilibrado, raivoso e fora de controle. É mais um lamentável episódio que leva o Brasil a ser mais uma vez rebaixado à condição de republiqueta de banana por culpa exclusiva de políticos medíocres e desqualificados que se acostumaram a tentar dominar o cenário no grito, já que não tem inteligência para concatenar suas ideias, nem para isso. Ou na verdade não tem ideia nenhuma na cabeça onde falta um cérebro. Ainda dá tempo, e é por isso que eu não me calo. Aqueles que são realmente brasileiros e que honram o nosso país têm que começar a agir para que não se chegue a um ponto irreversível que vai trazer inúmeros prejuízos com reflexos lamentáveis e preocupantes. Estão querendo jogar o Brasil na pré-história da humanidade, destruindo todas as bases da civilização que ainda tem muito a aprender. E que, mesmo assim, ainda estão tentando fazer a população brasileira esquecer o pouco que aprendeu essa humanidade até agora. Porque tem muita lição ainda a ser aprendida. Ainda estão querendo que a gente regrida. É hora de dizer mais uma vez: acorda, Brasil!